Olá, eu quero ler com vocês aqui na Palavra de Deus, que está aqui em 1 Coríntios 13, primeiro em diante, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna por sustento aos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quanto eu era menino, falava como menino, sentia como menino e decorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelhos de enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, a caridade, estas três, mas a maior desta é a caridade. Louvado seja Deus. Estava aqui meditando nessa palavra, suprema excelência da caridade. A caridade é algo que nós adquirimos com as nossas condutas, com o nosso ser, com um sentimento de que nós olhamos para os necessitados e vemos a necessidade que esses têm. E assim, nós que podemos fazer, praticar, não é nem fazer, praticar a caridade. A palavra de Deus diz que o homem que é abençoado, o homem que está sobejando, o homem que não tem falta de nada. Quando nós falamos homem, nós falamos no sentido genérico, homens e mulheres que podem abençoar o seu próximo, assim deva fazer. Vemos nesse livro de crônica como a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele imbui-nos a dar esse exemplo, a permanecer nesse exemplo. A palavra sempre fala: mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você dá, é porque você tem algo para dar. E lá do outro lado, essas pessoas precisando, um pouquinho que você tem, que não vai te servir,
palavra do Senhor diz que é para a gente dividir com aquele que não tem. Então, a caridade, diz aqui a palavra do Senhor no versículo 5, não se porta com indecência. A caridade não busca os seus interesses próprios. A palavra de Deus diz: quando você fizer algo com a sua mão direita, não faça com que a esquerda ela venha saber. O que quer dizer isso? Quando a gente dá alguma coisa para as pessoas, nós não temos que tocar trombeta em Sião, anunciar que nós fizemos aquele bem para o nosso próximo, por aquele necessitado, porque a palavra de Deus diz: se você fizer isso, você já ganhou o seu galardão. Ajudar aqueles pedintes, e quando nós passamos, está lá ele assentado, ele não queria estar ali assentado, mas ele estava sentado. Desde a época de Jesus que a gente vê essas pessoas necessitadas, pedintes, e não vamos fazer um pensamento que a caridade não suspeita mal. Você não pode fazer um juízo precipitado, nós não podemos, tá? Não podemos fazer um juízo precipitado porque aquela pessoa está naquela situação. Diz, a caridade não busca interesses, né? A palavra do Senhor aqui não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a caridade é aquilo que o Senhor falou: amai o teu próximo como a ti mesmo. Que você não quer para você, você não quer para o seu próximo. Essa é uma forma de você mandar amar. A palavra do Senhor diz: é a forma que Jesus nos ensinou a amar o seu próximo. O que você não quer para você, você não quer para ele. E diz ainda: tudo sofre, tudo crê, e tudo espera, e tudo suporta. A caridade. Então, vou medir esforço, não vou medir esforço para praticar a caridade aos nossos semelhantes. Tudo suporta. Dividir o pão, às vezes o teu irmão não tem, o nosso próximo não tem, nós podemos dividir o pão com ele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantos querem tudo para ele e para o seu próximo não quer nada? E nós vemos a grande deficiência humanitária e muitas pessoas passando necessidade, e muitos aí com muitos é o cumprimento da palavra de Deus. Então o Senhor diz aqui: havendo profecias serão aniquiladas, e havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Quantos pessoas às vezes falam: não faz isso, não dá esse bem para esse fulano, para aquele ciclano, porque ele faz isso, ele vai gastar com aquilo outro. Quantas pessoas impede que você venha fazer, praticar caridade? Porque ele disse para você: olha, não faça, porque ele vai fazer isso e aquilo outro. Mas quando o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, é uma responsabilidade sua e não uma responsabilidade de terceiro. Quando Deus tocar no seu coração, para que você não peque, quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. É a palavra do Senhor. Então, Senhor, fala para cada um de nós. Havendo línguas cessarão. Caridade. Se alguém falar para você: não faz isso para aquele fulano, você deixar de fazer, seu coração
O Espírito Santo tocar em você, faça, dá, abençoa, para você ser mais abençoado. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você recebe porque você tem, por isso que você dá. Por isso que nós damos, sabe? Fazemos caridade às pessoas. Que podemos, Deus tocou, não mede esforço, não mede interesses, porque assim nós vamos cometer fatalidade, pecado diante de Deus. Quero dizer para você que você possa meditar nessas palavras aqui, 1 Coríntios 13, deixar o Espírito de Deus falar melhor na sua vida e praticarmos a caridade. Que Deus continue te abençoando, nos abençoando. Se você gostou dessa mensagem, se você tem uma pessoa, você pode passar para frente para nos ajudar, tá bom? E nós vamos continuar trazendo a palavra do Senhor assim que Ele colocar no nosso coração. Amém.